Então, olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre isomeria óptica, né? Então, antes de começar a entrar na teoria da isomeria óptica, vamos entender o que é uma luz polarizada. Então, a luz branca, essa luz que vem para nós, a luz de uma lâmpada, a luz do sol, ela é constituída por um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam em infinitos planos. Já a luz polarizada se propaga em um só plano, conforme está indicado nessa figura abaixo. Então, mostrei aqui, marca lá, mas aqui abaixo. Então, nós temos aqui, né, essa luz em várias direções, aqui infinitos planos, e quando ela é polarizada, esse polarizador deixa ela em apenas um plano, onde ela temos apenas uma direção ali. Então, a luz polarizada, ela é a luz que atravessa, né, em apenas um plano. Ela vem em vários planos, quando passa pelo polarizador, ele faz um filtro, deixando apenas um plano seguido. Vamos ver aqui o próximo. Então, aqui nós temos esse exemplo, né? Então, algumas substâncias têm a propriedade de girar o plano da luz polarizada. Então, a luz polarizada, ela vai ter apenas aqui um plano, e quando essa luz polarizada, ela atravessa uma solução que tem uma substância com isomeria óptica, esse plano ele vai desviar, certo? Ou para a direita ou para a esquerda, então, dependendo de qual que é a atividade óptica da substância. Então, esse fato, já conhecido desde o século XIX, foi dimensionado em aparelhos denominados polarímetros. Então, observe aqui nesse caso dessa amostra aqui, certo? Então, aqui temos o observador, aqui temos a lâmpada que emite a luz com vários planos, e aqui temos o filtro polarizador, onde ele deixa apenas em um plano. Então, ela vai atravessar aqui a solução, então tudo contendo uma amostra, e essa luz ela vai ser desviada para a direita ou para a esquerda. Então, algumas substâncias elas desviam esse plano da luz, então o plano vai desviar ele para a direita ou vai desviar ele para a esquerda, certo? De acordo com o olho aqui do observador. Então, essa solução, essa amostra que provoca esse desvio, ela é considerada como isômero óptico ativo, porque ele desvia essa luz polarizada. Agora vamos compreender, né, como que a gente vai encontrar isso na estrutura de um composto. Então, um composto que possui mesma fórmula estrutural plana e fórmulas espaciais diferentes. A fórmula plana deles é semelhante, só que a espacial é diferente, e que apresentam atividade óptica são chamados de isômeros ópticos. Então, quando possui essa atividade óptica, são chamados de isômeros ópticos. Então, se o efeito do isômero é girar o plano da luz para a direita, é utilizado um D ou um mais. Então, a substância é chamada de destrógena. Lembrando que para saber se ela é destrógena ou se ela é levógena, se ela é levógena é só de forma experimental. A gente consegue, pela estrutura, saber se ela tem ou se ela não tem atividade óptica, se ela é destrógena ou levógena, só realmente com a parte experimental. Então, se ela girar para o plano para o lado esquerdo, aí L ou menos, é nomeada levógena. Isso aqui é um pouco da teoria, mas na prática vai ver que não é tão complicado assim, né, para descobrir se tem ou não tem. Então, aqui nesse caso mostra aqui mais uma ilustração, né, para deixar bem claro o que significa esse desvio. Temos aqui a luz, aqui ela vem em vários planos, temos aqui o polarizador, deixando a luz em apenas um plano. Então, se ela for destrógena, vai desviar o plano aqui para a direita, e se ela for levógena, vai desviar o plano para a esquerda. Então, essas substâncias possuem atividade óptica, então são opticamente ativas. Agora vamos olhar aqui esse exemplo para entender então as formas destrógena e levógena, que correspondem a uma imagem da outra, foram chamadas de antípodas ópticos ou enantiomorfos. Porque nós temos o ácido lático, que é um exemplo, né, de uma substância que possui essa atividade óptica. Então, para a gente poder construir a outra estrutura, então eu vou ter uma fórmula estrutural, e como que eu faço essas duas, né, esses dois compostos que são isômeros? Então, a imagem do espelho, ela facilita, né? Ela vai ajudar. Então, nós temos aqui uma imagem de um composto e a gente vai espelhar aqui do outro lado para ter outra substância.
Então essas duas elas não são iguais, elas não são a mesma substância. Aqui é o verde com verde, vermelho com vermelho, aqui o rosa com rosa, o azul com azul. Mas como a gente sabe que elas não são iguais? Porque elas não sobrepõem, como nesse caso aqui, ó. Então uma é a imagem da outra. Se eu colocar agora aqui uma em cima da outra, fazer uma sobreposição, a gente percebe que elas são diferentes. Percebam que aqui o azul está em cima do azul, correto? O branco na linha do branco, também correto? Só que o vermelho e o amarelo estão trocados, ó, vermelho de um lado e amarelo do outro. Então elas não são iguais. Então se eu por acaso girar aqui, eu vou girar para o amarelo ficar certo. Agora o amarelo ficou correto. Só que o vermelho e o azul agora ficaram errados. Então elas são diferentes. Então aqui quando a gente pega a imagem especular, a imagem de espelho das duas, a gente consegue produzir tanto o estrógeno como o levógeno. Então lembrando que para saber se é destrógeno ou levógeno, só se elas só de forma experimental. A gente só sabe que tem isomeria óptica. E qual que é a condição para isso? A condição é ter o carbono assimétrico. Então o que é o carbono assimétrico? É um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então quando o carbono possui 4 grupos diferentes, ele possui atividade óptica. Então nesse caso, esse pretinho que é o carbono, ele tem aqui em volta dele 4 grupos diferentes. Então por isso que a gente consegue montar, né, duas estruturas diferentes. E só dá para perceber realmente, né, aqui, né, fazendo essa sobreposição, certo? Claro que as propriedades químicas também são diferentes, né? Por isso que eles são compostos diferentes. Agora vamos ver aqui outros exemplos, como nesse caso aqui, né? Então nós temos duas situações agora aqui, né? Temos a possibilidade, vamos supor que o químico foi, né, para o laboratório para produzir esse composto aqui. Ele vai ter 3 opções. Na primeira opção, ele vai ter destrógeno. Então, ele pode produzir o destrógeno, uma substância que vai desviar o plano para a direita. Ele pode, nesse mesmo processo, produzir o levógeno, a outra substância, que vai desviar o plano para a esquerda. Então, ele fez uma reação química, produziu 2 compostos bem semelhantes, só que não são iguais, eles são diferentes. Um desviando o plano da luz para a direita e o outro para a esquerda. Então ele tem 2 possibilidades, certo? Então ele tem 2 opticamente ativos. Agora, pode acontecer ele produzir quantidades iguais do destrógeno e do levógeno. Então ele vai produzir quantidades iguais de um que desvia para a direita e de um que desvia para a esquerda. Então se o plano é desviado, ele está indo nessa direção, ele é desviado para a direita e depois é desviado para a esquerda, ele sai sem atividade óptica, ele sai sem desvio, porque ele é jogado primeiro para um lado, depois ele volta no mesmo ângulo e fica no mesmo plano, certo? Então ele vai ter atividade óptica, só que nesse caso ele é inativo, certo? Porque nós temos quantidades iguais de destrógeno e levógeno, então um acaba neutralizando o outro. Então, quando temos uma quantidade igual de destrógeno e levógeno, é chamado de mistura racêmica, certo? Também opticamente inativa. Então, para cada carbono assimétrico, nós teremos 2 possibilidades. Podemos produzir um composto, uma solução, né, uma mistura ali, uma substância destrógena, uma substância levógena ou uma mistura racêmica, quantidades iguais de destrógeno e levógeno, onde ele fica opticamente inativo. Então vamos seguir para entender mais isso de fórmula estrutural. Então a substância assimétrica possui atividade óptica. Então a estrutura orgânica que tem carbono assimétrico possuirá atividade óptica. Então lembrando que o carbono assimétrico é aquele que possui 4 ligantes diferentes. E essa assimetria é a imagem especular, né, semelhante à mão esquerda e à mão direita. Então a mão direita ela é a imagem da mão esquerda, então elas têm aqui os dedos bonitinhos, certo? Então a imagem um do outro, só que não sobrepõe, então isso mostra, né, essa assimetria, né? Então é essa forma assimétrica. Então no caso aqui dessas 2 estruturas também, um é a imagem do outro, certo? Só que ele tem essa assimetria, né? Então aqui eles não sobrepõem. Então o carbono assimétrico é o carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então aqui nós temos, nesse caso aqui, vamos marcar aqui os 4 grupos que são diferentes. Então nós temos aqui esse carbono
que possui 3 iguais, então ele já não é um carbono assimétrico. Nós temos esse carbono, temos essa ligação nesse grupo, que temos aqui um carbono com 3 hidrogênios, temos aqui um cloro, temos aqui o hidrogênio e aqui o grupo OH. Então, nesse caso, esse carbono ele é um carbono assimétrico, porque ele possui aqui 4 ligantes diferentes. Só mais um aqui. Então, esse carbono possui 4 grupos diferentes. Então, esse carbono é um carbono assimétrico, ou seja, ele possui atividade óptica. Então, vamos colocar um asterisco para marcar, né, o carbono que é assimétrico. Então, o composto que tem carbono assimétrico, ele apresenta atividade óptica. Então, agora, para uma substância orgânica com carbono assimétrico, o número de isômeros ativos e inativos é dado por essas expressões. Então, a quantidade de carbono de isômeros ópticos ativos é 2 elevado a N. E o inativo vai ser metade, né? Dá para aplicar a fórmula também, que é 2 elevado a N menos 1. Esse N é o total de carbono assimétrico, mas calculando o ativo, o inativo é a metade. Então, 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos assimétricos. Então, vamos olhar nessa estrutura aqui, como a gente já viu antes, temos aqui, né, esse carbono que é um carbono assimétrico, é aquela mesma estrutura de antes. Então, isômero opticamente ativo vai ser igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2, certo? Seria um destrógeno e um levógeno. Ora, o isômero opticamente inativo vai ser metade, que é 2 elevado. Aqui é 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Nós temos 2 ativos, destrógeno, levógeno, e temos um inativo, que é a mistura racêmica, que é aquela possibilidade de produzir quantidades iguais de destrógeno e levógeno. Então, nesse último exemplo aqui, nós temos aqui esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Nós temos 1, 2, 3, esse grupo que é diferente. Esse carbono é assimétrico. Esse carbono já possui 3 iguais. E esse carbono também é assimétrico. Esse carbono também possui 4 ligantes diferentes. 1, 2, 3 e aqui 4. Então, o número de total de isômeros ativos e inativos da molécula abaixo é. Então, são 2. 2 elevado a 2 do isômero opticamente ativo é igual a 2 elevado a 2, 4. Isômero opticamente inativo é igual a 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a 1, que dá 2. Então, total 6. Nós temos 4 isômeros ópticos ativos, 2 inativos. Então, a resposta é igual a 6, certo? Então, sempre olhar ali se o carbono possui 4 grupos diferentes em volta dele. Aí é o carbono assimétrico que possui isomeria óptica, certo? Então, até a nossa próxima aula.